Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Estelle e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Voltei depois de um ano, né? Fiquei um ano parada sem postar. O último vídeo que eu postei foi um estúdio vlog que tá no canal aí, tem os outros dois estúdio vlogs que tinham, eu acabei privando por causa da música, que acabou que tava com direitos autorais, aí eu privei, mas todos os outros vídeos que eu postei o ano passado estão ainda no canal. E nesse vídeo, que é para uma volta, eu também queria falar sobre o meu primeiro semestre da Faculdade de Design de Interiores. Eu estou cursando na Unip. Cursei todo esse meu primeiro período em EAD, né, por causa da quarentena. O ano passado eu estava estudando para o Enem, meus vlogs, eu comecei tudo o canal, porque os estúdio vlogs eram estudando para o Enem. Aconteceu que no Enem eu fui ruim, eu fui um pouco ruim por causa que tinha a minha apresentação do balé junto, então eu fiquei muito nervosa, muito ansiosa, não consegui fazer a prova direito. Acabei entrando na faculdade privada, mas com bolsa. Eu ganhei uma bolsa, tipo, ótima. Eu entrei pelo Quero Bolsa, tô fazendo design de interiores, primeiro semestre, então vamos lá. Primeiro eu vou falar quais foram as minhas matérias. Eu tive Fundamentos da Administração, Desenvolvimento Sustentável, Técnicas de Informática, Tópicos de Design de Interiores, Linguagem Visual e Comunicação Empresarial. Deixa eu ver se foi todas. Foram essas as matérias, sendo que eu ainda tinha o projeto multidisciplinar integrado e os estudos disciplinares, que também contavam como nota no final do semestre. Eu tive cerca, tipo assim, se for meio que exato, praticamente apenas um mês de férias. Ou um mês de férias não, um mês de aula presencial, porque o meu curso é presencial, eu escolhi presencial. Por causa que logo depois veio a quarentena, a pandemia. Eu comecei as aulas no dia 18 de fevereiro e meu último dia que eu fui pra faculdade foi no dia 12 de março, cerca quase um mês depois, sendo que eu entrei, tive, tipo, a primeira semana foi aquele negócio, uma bagunça. Eu tenho que contar ainda, eu vou fazer outro vídeo contando como foi o primeiro dia da faculdade, porque, meu Deus, dá pra fazer um vídeo sobre isso, porque eu tava muito ansiosa e teve outras coisas também que aconteceu. Meu primeiro semestre em casa, a matéria de desenvolvimento sustentável e técnicas de informática, elas já eram ED, que eles falam, eles não falam EAD, eles falam ED, que são as duas matérias que a gente não tinha aula do professor presencial, que tinham, tipo, o dia da semana certinho com elas. Apenas a gente tinha a cada 3 semanas uma aula que era para tirar dúvidas do conteúdo que já estava online. Essas duas matérias foram as primeiras que eu comecei a estudar sobre. Logo no início, na matéria de Fundamentos da Administração, o professor já passou um projeto, sendo que a gente teve uma semana para fazer ele. E o professor, tipo, queria mais ou menos, eu acho, que ver qual era o nível da gente, como que a gente tava em pensamento de projetos, essas coisas, porque ele gostou bastante do resultado que todo mundo teve, todas as ideias. Ele, até o final do semestre, ele sempre se orgulhou desse trabalho da gente. E nas outras matérias foram mais coisas básicas. No tópico de design de interiores era matéria de desenho. Então a gente, esse negócio de estudar em casa, essa matéria ficou um pouquinho ruim porque a professora não conseguia explicar direito. Também pegou um pouco no PIN, por causa que é o projeto integrado multidisciplinar, que eu falei naquela hora errado. Eu falei fora da ordem o nome, que nele a gente tinha que fazer um projeto de que tinha que ter planta, essas coisas. A gente acabou que não aprendeu pelo fato de estar estudando em casa. A gente teve, durante essa quarentena, antes de entrar de férias, a gente tinha aulas à noite, no horário que era pra gente ter presencial, então começava às 7 e terminava às 10, sendo que tinha um intervalo entre 8h30, 8h40, 9 horas. Por esses horários tinha sempre um intervalo. E os conteúdos que estavam online tinha aulas pra gente poder estar aprendendo, tinha conteúdo, então aquele negócio. Não foi conseguindo aprender e quem tipo, não se desenvolve muito bem estudando em casa. Eu, pelo menos, logo no início, eu, tipo, tava super focada,
tava aquela energia, eu tava gostando, eu já tava começando a me acostumar com a rotina de ir pra faculdade. E isso, nas 3 primeiras semanas eu ainda tava super animada, fazendo todas as atividades, tudo certinho no tempo, tava até sobrando tempo, porém, depois vem aquele negócio, né, você começa a não ter tanta motivação pra estudar em casa. Eu, pelo menos, eu senti isso bastante, mas apesar de tudo, eu fiz. Tinha dias que eu tava com muita preguiça de fazer as atividades por causa da motivação que faltava também, porque eu ficava o dia todo sozinha em casa. O ano passado, eu já ficava o dia todo sozinha em casa. Na matéria de desenho, a professora, nas primeiras semanas que a gente ainda teve aula, ela passou alguns desenhos. Logo quando entrou a quarentena, a gente ficou 2 semanas sem ter aula, porque a Unip estava resolvendo o que ia acontecer. Acabou que resolveu que eram as aulas online, a gente teve aula pelo Zoom. Aí de desenho a gente teve que fazer, a professora passava, explicava na aula os desenhos que era pra estar fazendo, a gente fazia, depois tinha que tirar foto, mandar pra ela, ou então mostrar durante a aula. E um desenho que ficou, tipo, mesmo ruim da gente fazer foi um de perspectiva, que a gente tinha que pegar um cômodo da casa e fazer a perspectiva desse ambiente, porém, a gente nunca tinha tido aula de perspectiva, então ficou meio difícil fazer esse trabalho. O meu, eu fiz de uma parte aqui do meu quarto e da sala de casa, quando eu fui mostrar pra professora. O meu desenho tava mais ou menos certo, não era o modo que ela queria, só que eu fiz de outra forma, também em perspectiva. Eu fiz perspectiva ortogonal, se eu não me engano. Nossa, é muito difícil, pelo menos eu até agora. E também tem um tempinho que eu parei de estudar já, eu tô de férias. Tem quase um mês, aliás, já tem mais de um mês que eu estou de férias. Então, por isso que eu não vou lembrar exato o nome. Mas tem 2 tipos de perspectiva e eu fiz o outro tipo. A professora queria um, eu fiz o outro. Porém, mesmo assim, eu mandei o desenho daquela forma, era pra mim ter refeito. Só que começou a vir aqueles muitos trabalhos pra gente fazer online, então acabou que eu fui deixando meio de lado, porque também tinha questionário pra gente assistir. Acabou que no final eu entreguei o desenho daquela forma mesmo, porém considerou nota. No meu PIN, a gente tinha que fazer a planta, corte, escala, porém, como a gente nunca tinha feito nenhuma aula sobre isso, a coordenadora do nosso curso de design, ela autorizou a gente não precisar ser obrigatório fazer, porém, quem soubesse poderia fazer. Como a gente podia fazer em dupla ou em trio, eu fiz em dupla. A gente poderia escolher, como nenhuma das duas sabia mexer muito com esse negócio de escala, a gente optou por fazer só como se fosse uma perspectiva, porém era tipo um desenho lúdico, porém que a gente conseguisse entender como que é o espaço, como que eram os móveis, essas coisas tudo. Então a gente teve que projetar o nosso PIN. O tema era a gente fazer um projeto para uma loja de conveniência contemporânea. Era uma coisa, era mais ou menos esse o trabalho. E tipo, a gente fez tudo online, a gente tipo tinha que conversar por WhatsApp. Então é aquele negócio. Estudar nessa quarentena foi um pouco difícil, porém eu fiquei e não fiquei satisfeita com as minhas notas. Em algumas matérias eu fiquei super satisfeita, em outras não fiquei tanto, por causa que as matérias, principalmente que já eram em EAD, em ED, eu tive... que foram as notas que ficaram mais baixas, porque a gente só tinha aquelas aulas, a gente não teve outras aulas pra poder ter trabalho, essas coisas, nada. Foi tipo apenas as questões dos questionários que tinha online, então eram 5 questões, se eu não me engano, ou eram 10 em 2 unidades, então nossa nota só foi disso. Por isso que até minha nota ficou baixa, só que a nota do PIN contava na nota das outras matérias. Teve outras matérias que a minha nota aumentou. Nessas 2 matérias, se o PIN não conta, aí ia acabar quase que pegando o DP, porém, antes da nota do PIN, eu já tinha passado em todas as matérias. As notas foram lançadas antes da apresentação do PIN, então foi aquele negócio. Quando foram lançadas as notas, antes da apresentação do PIN, antes de eu saber que nota que eu ia acrescentar junto com as minhas outras notas, eu já sabia que eu já teria passado, então isso foi um alívio pra mim, porque eu não tava gostando desse método. Aí o método de estudo que eu tava estudando em casa, eu não tava gostando muito, porém, passei primeiro semestre, concluído. Agora vem o segundo, as minhas matérias do segundo já estão disponíveis. Só que para falar das matérias eu vou deixar só pro próximo vídeo.
sobre o semestre. Então, quando eu falar do segundo semestre, aí eu falo sobre as matérias que eu tive e como que foi. Porque, por enquanto, eu sei quais são, só que eu não sei qual vai ser já contada como ED ou se como que vai funcionar, até porque, por enquanto, ainda estamos de férias, isso já tem um mês e meio. Já tem mais de um mês, né? Eu entrei de férias a partir do dia 16 de junho, que foi o dia da minha apresentação do PIN. Inclusive, a gente estava tendo aula pelo Zoom e não recomendo. É horrível. Meu notebook trava muito durante a aula do Zoom. É aquele negócio, aí você pensa, nossa, é a internet. Não é a internet, é o aplicativo. Porque tinha dia que só tava praticamente eu mexendo aqui. Eu pedia pra minha mãe não mexer tanto pra poder ver se ficava melhor. E não ficava, então nem era a internet, era mais o Zoom. Então, acabou que no próximo semestre, não sei se a gente vai continuar tendo aula pelo Zoom, porque desde que a gente entrou de férias, a coordenadora, eu era representante da classe, a coordenadora não entrou em contato comigo ainda, não falou quais são, tipo, não falou as matérias, eu vi porque estavam disponíveis online, não falou como que a gente vai voltar, então eu tenho que mandar tudo mensagem, porque até agora eu ainda sou a representante da turma, então eu que ainda tô passando as informações. Porém, quando eu não tenho informação pra passar, eu não passo. E ser representante da turma no primeiro semestre da faculdade foi um pouquinho corrido? Foi, porque é aquele negócio, todo mundo que tá tendo alguma coisa no grupo fala uma coisa, fala outra coisa. Se a pessoa não presta atenção, aí é você que tem que resolver. Mas, resumidamente, esse vídeo foi contando como que foi meu primeiro período da faculdade de quarentena. Eu espero que tenha dado pra notar, assim, mais ou menos. Eu vejo poucos vídeos sobre design de interiores, então é uma coisa que eu quero trazer no meu canal, falar mais sobre o design, porque eu fico pesquisando sobre, pelo fato de eu cursar essa faculdade, e eu só encontro vídeos, tipo assim, 4 anos atrás, 7 anos atrás no YouTube, não vejo vídeos recentes. Queria muito que tivesse recente pra ver outra pessoa que também tá passando pelas mesmas coisas que eu, porque em 4 anos algumas coisas mudam. Então, vamos, tipo assim, já dá pra perceber aí pela quarentena, o Covid, né, a corona, que não é a mesma coisa que todos os anos, eu nunca tive que passar por isso, mas eu sei que, tipo assim, dos meus ensinos eu consegui aproveitar bastante coisa mesmo estudando online. Eu fazia resumos no meu Instagram, eu sempre tô postando alguns resumos. Por agora eu tô postando menos porque eu não tô tendo aula, não tô tendo conteúdo. Então os resumos pararam, mas vou voltar, né? Porque eu espero que agora em agosto as aulas já voltem, mesmo que seja online. Quero muito saber quem são os meus novos professores. Das matérias do primeiro semestre, as minhas favoritas foram Fundamentos da Administração. Tipo assim, de administração também eu já cheguei a cogitar fazer a faculdade cogitar fazer a faculdade de ADM, porque eu me interessava nesse negócio. Então, quando veio essa matéria, eu super adorei ela. E a outra matéria minha preferida foi Tópico de Design de Interiores, que era de desenho. Eu gosto de desenhar. Triste, pois não tem nenhuma matéria até agora que tenha matemática, tenha exatas, porque eu sou daquela pessoinha que eu sou de exatas, gosto de matemática, gosto de conta, e não tem. Por enquanto, nesse primeiro semestre não teve. Espero que tenha no segundo, pois... Mas o vídeo foi esse. Se vocês quiserem mais vídeos sobre design de interiores, vocês deixam no comentário, deixa like, compartilha o vídeo para alguém que está interessado em fazer design de interiores, pois o meu canal vai trazer bastante disso. E além do design de interiores, também vai trazer outros assuntos, pois não vou falar apenas de estudos. Então, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!